E diga lá que eu falo cá, tudo bem com vocês aí? Muito frio por onde vocês estão me assistindo? No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá um friozinho gostoso aqui. Primeiro, uma notícia triste, né? Perdi minha mãe recentemente, minha cunhada está internada com Covid. Então volto a lembrar vocês, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social, evitem sair de casa o máximo que vocês puderem, tá? Que essa situação não tá boa. O meu amigo Antônio da Dedins perdeu o filho dele, enfim. Sei que entre parentes e conhecidos eu estou perdendo de 7-2 para a Covid e tá uma goleada horrível. Então é uma dor no peito. Procurem se manter aí, tá? E se cuidarem. É importante isso. Ah, eu tomei as 2 doses da vacina. Continue usando máscara. Não pare de usar máscara. Não é hora de parar de usar máscara. Tá? Só para saber. Eu sei que isso melindra alguns, mas é a minha opinião. Mas vamos aos resultados do final de semana, né? Campeonatos rolando aí. Só o campeonato feminino brasileiro que deu uma parada esse final de semana, não teve jogos. Mas pelo Brasileirão da Série A tivemos Santos e Juventude, que não saíram do 0-0. Clássico Palmeiras e Corinthians ficou em 1-1. Atlético Mineiro derrotou o São Paulo por 1-0. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 também. O Flamengo meteu 2 no América Mineiro. O Bahia perdeu para o Internacional de 1-0, Internacional voltando a vencer. O Fortaleza, continuando aí no 100%, meteu 1-0 no Sport Recife. Bragantino e Fluminense 2-2 num jogo que o Fluminense quase perde de novo. A defesa do Fluminense anda dando muito bobeira. Os gols foram de falhas da defesa do Fluminense. Na saída de bola, principalmente. E a Chapecoense e Ceará também não saíram do 0-0. A classificação até o momento está Fortaleza em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, os dois com 9 pontos, Flamengo em terceiro com 6, o Atlético Goianiense em quarto com 6 pontos também. Na zona de rebaixamento temos por enquanto São Paulo, Chapecoense, Grêmio e América Mineiro, sendo que o Grêmio e o América Mineiro até agora não pontuaram. É a terceira rodada, muita água vai rolar, mas o pessoal de baixo já tem que começar a melhorar. Na Série B, o Sampaio Corrêa, lá do Maranhão, venceu a Ponte Preta por 1-0, enquanto o Guarani perdeu para o Náutico Capiberibe por 3-1 e o CRB derrotou o Confiança por 3-2. O Vasco voltou a vencer 2-1 no Brasil de Pelotas e o Vila Nova de Goiás meteu 1-0 no CSA. Cruzeiro e Goiás ficaram no 1-1. Cruzeiro aí conseguiu o primeiro pontinho dele na competição. Botafogo 3, Remo 0. Avaí 1, Brusque 2. Curitiba e Londrina ficaram no 1-1. E Vitória da Bahia e Operário do Paraná não saíram do 0-0. A classificação da segundona está em primeiro Náutico e Brusque, Botafogo e CRB na ordem aí da colocação. Na zona da degola temos Brasil de Pelotas, CSA, o Cruzeiro, continua lá, e o Avaí. Já pela Série C, terceira rodada da fase de grupos, né? O Brasileirão A e B também foram terceira rodada. O Novo Horizontino e o Oeste não saíram do 0-0. Outro clássico paulista, São José e Ituano, também não saiu do 0-0. Enquanto o Manaus meteu 2-1 no Floresta. O Botafogo de São Paulo perdeu para o Mirassol por 3-1, outro jogo de paulistas. E o Jacuipense da Bahia perdeu de 2-0 para o Paysandu. O Tombense de Minas e o Alto do Piauí ficaram no 2-2, enquanto o Criciúma meteu 2-1 no Ipiranga do Rio Grande do Sul. Paraná e Figueirense 1-1. Botafogo da Paraíba perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Vamos voltar a sair, hein? E não temos o placar do jogo Ferroviária e Santa Cruz. Pela Série D, e como eu falei, não dou classificação de grupos. Pela Série D, na segunda rodada da fase de grupos, tivemos Atlético do Ceará 2, 13 de Campina Grande 2, Joinville de Santa Catarina 1, Aimorés do Rio Grande do Sul 0,
Gama de Brasília e o Aparecidense de Goiás não saiu do 0 a 0, enquanto o Motoclube do Maranhão perdeu de 2 a 0 para o Guarani de Sobral. O Muricy de Alagoas meteu 2 a 0 no Bahia de Feira de Santana e o Uberlândia ganhou o Rio Branco de Vitória por 3 a 2. O Atlético da Bahia e o Itabaiana não saíram do 0 a 0, Itabaiana de Sergipe. O Palmas de Tocantins perdeu para o Juventude Samas do Maranhão por 2 a 1. O São Bento de São Paulo empatou com o Bangu do Rio de Janeiro em 1 a 1, enquanto o São Raimundo de Roraima, pelo mesmo placar, empatou com o Fast Clube de Manaus. O 4 de julho do Piauí meteu 2 a 0 no Imperatriz do Maranhão e o Central de Caruaru meteu 3 a 2 no Caucaia do Ceará. Rio Branco de Venda Nova vingou os capixaba vencendo o Boa Esporte de Minas Gerais por 2 a 1. Enquanto o Campinense de Campina Grande meteu 3 a 0 no América de Natal. O América de Natal também está indo mal das pernas, hein? O Sergipe, que é de Sergipe, venceu o Retro de Pernambuco por 1 a 0 e o Madureira do Rio ficou no 1 a 1 com a Portuguesa Paulista. Santo André de São Paulo perdeu para o Boa Vista por 1 a 0. O Marcílio Dias de Santa Catarina e o Cascavel de Paraná ficaram no 1 a 1, enquanto a Caldense de Minas Gerais perdeu para a Ferroviária de Araraquara por 1 a 0. Cianorte do Paraná e Inter de Limeira não saíram do 0 a 0, enquanto o Ipiranga do Amapá venceu o Atlético Acreano por 2 a 1. No jogo do Penharol do Amazonas e Castanhal do Pará, melhor para o Castanhal, que venceu por 1 a 0. Caxias do Rio Grande do Sul meteu 5 a 1 no Rio Branco do Paraná. Aliás, a Série D podia se chamar Série Rio Branco. São 3 Rio Branco. O Goianésia e a União Rondonópolis, o Goianésia de Goiânia, União Rondonópolis de Mato Grosso ficaram 3 a 3. O Porto Velho de Rondônia perdeu para o Brasiliense por 3 a 1, enquanto o Paragominas do Pará meteu 4 a 1 no Tocantinópolis de Tocantins. Juazeirense do Juazeiro ganhou o Asa de Arapiraca por 2 a 0 e o ABC de Natal não tomou conhecimento do Souza da Paraíba e meteu 4. Nova Mutum do Mato Grosso do Sul ganhou o Jaraguá de Goiás por 2 a 0 e o Galvez do Acre meteu 2 a 1 no Gás de Roraima. Esses são os resultados dos campeonatos brasileiros Série A, B, C e D. Brasileirão Feminino, Série A1 e B e A2 não tiveram jogos esse final de semana. Já no Carioca, continua a todo vapor a Série A2, segunda rodada da Taça Santos Dumont. E o americano não tomou conhecimento da Cabo Friense, em seu campo meteu 2 a 0. O Arte Sul empatou com o Duque de Caxias em 1 a 1, enquanto o Friburguense meteu 3 a 1 no Gonçalense. O Maricá perdeu para o América, ganhou do América de 1 a 0, Maricá 1, América 0. O Mequinha aí dificultando a sua retorno à elite. E o Audax meteu 6 a 0 no Macaé. O que houve, Macaé? Macaé que já disputou Brasileirão, a 4ª divisão do brasileiro. O Macaé que ano passado era a sensação do Rio de Janeiro. Caiu da Série A1 para A2 e agora está periclitando na Série A2. O Angra dos Reis perdeu para o Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, por 2 a 0. Na Série C do Campeonato Carioca, tivemos a 5ª rodada do turno. O Paduano ganhou o CAAC Brasil por 1 a 0. O Atlético Carioca venceu por WO 3 a 0 o Canto do Rio. Lembrando que o Canto do Rio saiu da competição. O mesmo acontecendo com o Uni Souza, que ganhou o Resende por WO também de 3 a 0. O Resende também está fora do campeonato. O Barcelona e o Santa Cruz ficaram no 1 a 1. E o Búzios foi mais um beneficiado por WO com em cima do Brasileirinho. O Independente meteu 7 a 0 no Bela Vista. Meu Deus do céu. Coitado do meu amigo Dico. 7 a 0 é dor, hein? Dói no peito. Tô sentindo aqui por você, Dico. O União Central perdeu para o Belfort Roxo de 2 a 0 e não temos o resultado de Império Serrano e Profute. A classificação estava Paduano em primeiro, Independente em segundo, Juventus em terceiro e Belfort Roxo em quarto. Todos com 12 pontos, sendo que se o Império Serrano não ganhou, o Império Serrano entra nessa confusão aqui. O Paduano que tem 15. Futebol amador! Futebol amador continuando de vento em popa.
mas mantendo o distanciamento social, mantendo tudo certinho. Sempre falando que os grupos são grupos de WhatsApp. Pelo grupo Grandes Jogos, o Amizade perdeu para o Borussia de Queimados por 6-2. E o Centenário meteu 4-2 no Tigres da Ilha. O Master do Olaria ganhou o Master do Itacuruçá por 2-1, enquanto o Clássico Veterano Expresso e Barrinho terminou em 3-3. No grupo representante de time, o Pinhão ganhou o Novo México por 3-2, Pinhão do Tanguá, Novo México de São Gonçalo. E o Renascença perdeu para o Coió por 5-1. O jogo foi lá no campo da Colônia, em Venda das Pedras. Um abraço para o pessoal aí da Colônia. O Amigos Carioca meteu 1-0 no SOS Rio Bonito. Pelo grupo Time Futebol Amador do Rio de Janeiro, não tivemos o resultado, não nos foi passado. E na associação, sempre presente, meu amigo Aguinaldo Silva, lá de Magé. Um abraço, Aguinaldo. Campeonato Sub-12, o Imbariê e o São Mateus ficaram no 1-1, mesmo para cá de Santa Rosa e KBAF. O Real Estrela meteu 5-1 no Grecipe, enquanto a escolinha do professor Caetano não tomou conhecimento dos guerreiros e meteu 8-1. Coitado dos guerreiros. Em compensação, os marcianos meteu 6-0 no Santa Rita. O pessoal não respeita nem santo. E o Cangulense ganhou o Brasileirinho por 3-1. No Veragol, chegamos na final da fase classificatória, o Panela de Quinta e o Beck empataram em 1-1. O Crescer Sem Limite, parabéns, conseguiu outra vitória, pena que foi já no final da competição, meteu 2-0 no Geração 70. E o Vila Brasil ganhou do Gladiadoras por 2-1. E aqui vai uma pergunta ao Gladiadoras. O Gladiadoras precisava desse resultado para se classificar. E foi todo quebrado. Foi faltando jogadora. Num jogo importante desse, como aconteceu isso? É o velho problema de que muitas jogadoras estão entrando em diversos campeonatos e por diversos times. E aí elas escolhem. Para com isso, gente. Futebol feminino precisa ser valorizado e vocês precisam se valorizar. Escolham um time e disputem por aquele time. Se for trocar, é para trocar de vez. Não fica disputando em 4, 5 times. Ou o mesmo time não fica entrando em 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. Vocês estão se prejudicando, vocês estão prejudicando as meninas. Por favor. O porte físico, a questão física é diferente. E tudo bem, uma menina de 15 anos dá para fazer 3 jogos no mesmo dia. Eu tive jogador em Niterói que foi no mesmo dia, foi campeão no azul e branco, decidiu uma semifinal pra gente na Vila Olímpica pelo Bagaço e foi campeão no Buraco do Juca, no mesmo dia. Mas em tudo ele jogou um tempo. Então para de fazer isso com as meninas. E ele tinha 15 anos, tudo bem. A Lidiane, por exemplo, aguenta. Mas as outras, isso prejudica o desenvolvimento físico das atletas. A classificação final ficou Puma em primeiro, 14 pontos, Vila Brasil em segundo, 13, Projeto Beck em terceiro com 12 e o Panela de Quinta em quarto com 11. As semifinais é Puma e Panela de Quinta, Vila Brasil e Projeto Beck. Pela Taça Ouro, Cariocas meteu 4-2 no Real do Morro, o Bayern meteu 4-3 no United, o Brasilândia 3-0 no Ousadia, o Panela de Quinta 3-0 no Dínamos e o Força Jovem 6-1 no Ajax. E a Taça de Ouro, o Cariocas foi o campeão, porque foi ponto corrido. Parabéns aos cariocas aí pela conquista. Na Taça de Prata, a semifinal da Taça de Prata, Vila Verde 6, Tamo Junto 1, Santa Cruz 4, Los Hermanos 2. Vila Verde e Santa Cruz fazem a final. Pela Copa Rei de Fut 7, primeira rodada, o Itafute meteu 3-2 no outro patamar. Não é outro patamar, ou é outro patamar. O Cruzeiro ganhou o União de Juventude Socialista por 2-1 e o Los Hermanos ganhou o Penharol pelo mesmo placar, 2-1. No Sub-17, o 4M meteu 3-1 no Reserva, que eu não sei se jogou com os titulares no Reserva. E o Sub-15, o CFPP, Premium, abração, 3-1 no Escipa. E o Botafogo meteu 3-0 no Atlético Paranaense. Resultado também de WO. Aliás, o Atlético Paranaense não compareceu aos seus jogos nesse final de semana. No Sub-11, o Performance meteu 5-2 no Projeto EFA
E o Gelaim ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense, WO. No Sub-13 também, o Gelaim 3-0 no Atlético Paranaense. Não tivemos jogos pelo Sub-10. Nos jogos da Arena Semeador, o Família Bola Azul, o Família da Bola, o time azul ganhou do time verde novamente, dessa vez por 3-2. E o Semeador de Cabuçu, mesclado, perdeu para o Mercenários por 3-1. E o pessoal do Semeador de Cabuçu está de parabéns. O pessoal que viu, eu não vi, porque eu infelizmente tive que ir ao enterro da minha mãe. Disse que foi um jogão de bola, né? E o pessoal do Semeador de Cabuçu perdeu porque quem foi pro gol foi o Fabinho, que é um dos zagueiros, né? Faltou o goleiro, o Fabinho foi pro gol. E aí os gols que tomou foi aquele gol que se toma porque o camarada não é goleiro de ofício. Pode até agarrar muito bem, mas se não é de ofício, não tem os fundamentos necessários e às vezes toma aquela bola que seria mais difícil, que por exemplo, às vezes o Sérgio do Bela Vista, o Bela Vista também jogou, mas eu não sei o placar do jogo, perdeu. Que o Sérgio às vezes faz aquela defesa milagrosa, o Santana, enfim, que os goleiros fazem aquela defesa milagrosa, às vezes um cara que não é goleiro de ofício não consegue fazer, né? Então esses foram os resultados. Lembrando que vem aí a Copa Unifute. Eu vou tentar, eu estou devendo isso a vocês para começar a colocar aqui na descrição os links para vocês acompanharem a Copa Unifute. Vou lembrar de pedir ao meu amigo Erivelto para me mandar esses links, para que eu coloque. É o importante para a gente acordar o futebol carioca feminino. Precisamos levantar isso. Precisamos ser como São Paulo. São Paulo já está dando um banho no masculino. Segunda divisão do brasileiro tem mais paulista do que outra coisa. E o Rio continua não valorizando seus times pequenos, não valorizando seus times de menor investimento. A federação tem que ser feita para isso, para dar apoio e sustentação aos times de menores investimentos. Rubinho, acorda! Tanto no masculino e principalmente no feminino. O feminino carece muito disso, tá bom? Vida longa e próspera a todos e todos. Se cuida e até a próxima.